Oi meninas, boa noite. Qual será o pedido de hoje? Eu acho que eu não sei decidir sozinha Eu vou hoje. pensar um pouquinho também, depois eu volto. Eu sou Dandara Farias Eu sou Camila Rodrigues. e acabamos de chegar no Espetinho de Quinta. Oi, gente! Olha quem voltou! Estamos aqui em mais um Espetinho de Quinta, aqui pela Rádio FTFM 96,9 e também no Spotify, YouTube e Google Podcast. Sigam a gente lá, @Espetinho de Quinta. Gente, nos sigam, comentem, vejam os nossos posts, né? E essa semana, até no nosso último episódio que a gente lançou, teve um atrasinho, porque a vida do adulto ela é uma vida de perrengues, né? A gente tá aqui pra mostrar isso também. E uma viajou e a outra, a internet não pegava o notebook, não fazia o negócio, não subia pelo celular. Foi uma novela. Mas no fim, deu tudo certo. Postamos o nosso lindíssimo episódio de solidão, que assim, eu adorei. Eu também. Acho que a gente hablou muito bonito. E o episódio de hoje, né? A ideia surgiu que recentemente eu tava assim conversando, né? Com amigos e tal. E aí vem aquele comentário que não é novo, na verdade, mas me tocou e falou assim: a gente podia falar disso, a gente podia levar. Eu falei, Xinguara, vamos levar isso pro espetinho? Que é aquela velha história assim. Eu não gosto de política. Não, nem gosto de política, não me meto com política, porque acho perda de tempo, acho desnecessário, não tolero. E aí, a gente resolveu trazer pro espetinho de quinta, só para que a gente caia a ficha, meus amores, que como pessoas adultas, pessoas que trabalham, pessoas que acordam cedo para ganhar vida, pessoas que convivem em comunidade, que trabalham juntas, estudam juntas, né, socializam juntas, não tem como a gente não ser, não tem como fugir da política, não tem como a gente não ser atravessado pela política, meus queridos. Fazer um chá revelação, depois que o Dilson falou sobre chá revelação, eu uso essa expressão para tudo. Vamos fazer um chá revelação aqui, que olha, a política, ela está na sua vida, meu querido. Não adianta a gente fugir, achar que ignorar vai ser a solução, né? Não adianta, gente. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta de política. É uma frase que todo mundo já deve ter escutado de alguém. Me arrepiei. E passam assim, de anos e anos, da época Plutão, Aristóteles. Gente, não adianta fugir. Existe comunidade, existe política. Política é para resolver conflitos, tomar decisões e resolver as questões sociais que envolvem todo mundo, sem precisar, né, a gente sair em guerra todo santo dia, com né? Cada um com sua foice e martelo. A Idade Média acabou, Exatamente. Pelo amor de Deus. Amiga, como que começou sua relação com a política, assim? O que viu que você, né? Eu, de verdade, assim, acho que desde o meu primeiro voto ali, eu já quis muito entender e entrar e pensar, quem vai ser essa pessoa que eu vou depositar o meu voto? E é claro, assim, gente, a gente nem tá aqui pra falar de voto, de partido, de tererê, né? Nós estamos nem de, né? Não é partido aqui, é pra gente falar como a política aparece na nossa vida. E a partir disso, eu comecei de fato a observar assim, eu vou sim votar, né? Eu vou escolher, eu vou defender uma vertente, às vezes você nem tá votando, mas você tá ligado a uma vertente que tem a ver com a minha vida, com a minha pessoa, com as coisas que eu acredito, né? Como você falou, se eu tenho pessoas, gente, organizadas em comunidade, eu tenho política. Não dá pra gente fugir dela. Por quê? Porque é a política que dita as regras, as normas que aquelas pessoas que estão ali organizadinhas, vivendo em comunidade, vão conviver. Pra que a gente não se mate,
porque dá raiva, para que a gente não roube as coisas do outro, né? A propriedade, inclusive. A propriedade, ela é uma das coisas mais defendidas politicamente, né? A gente sabe disso, é uma das coisas que mais tem regras e leis e normas. Uma das cláusulas pétreas da Constituição é o direito à propriedade, né? Não é mesmo? Está aí com vocês, doutora Camille Chiguara. Um tiro de justiça. Um tiro de justiça. Então, assim, eu acho que eu sempre fui, até como criança, muito política por defender muito a minha opinião, o meu lado. E como vocês estão vendo, eu estou falando o meu lado. E eu acho que aí isso que a gente precisa pensar é que quando a gente fala de política, sim, a gente tende a defender o seu lado, é o seu quintal, é o seu, a sua grama, né? A gente vai fazer isso mesmo. É claro, algumas pessoas pensam num coletivo, mas sempre tem um peso do individual. Por isso que Camille falou lá no começo. Se você não se envolve com política, ou se você não gosta de política, você vai ser regido pelas pessoas que gostam. Então, eu acho que desde muito nova eu fui muito assim, sempre fui assim, né, gente? Como acho que vocês já perceberam aqui. O jeitinho dela. O meu jeitinho. E muito enérgica, e defendendo demais. Eu gosto muito de defender o meu ponto de vista, a minha opinião. E isso é desde sempre. Então, eu sempre fui, com quem eu defendia, me agarrava com tudo, com discussão. E depois, quando eu fui me compreendendo como uma pessoa dentro dos recortes que eu faço parte, né? Que é uma pessoa, mulher, negra, né? Que vem de uma família pobre, que vem de uma família que tá ascendendo socialmente. Eu fui a primeira pessoa da minha família que cursou uma universidade federal. Então, assim, isso tudo impacta em sim eu ser uma pessoa política, né? Que vou atrás, investigo, quero saber. E olha, gente, que eu ainda sou pouco. Eu gostaria de ser muito mais. Acho que a maioria das pessoas confundem a política com a política partidária. Isso. Com a obrigação, né? Nossa, deu política, tem que votar de 2 em 2 anos, né? Que são as eleições majoritárias e as eleições minoritárias. E também a última parte é achar que a gente consegue fugir da política, né? Temos uma notícia, não tem como. Acho que desde sempre também, sempre fui interessada, assim, em saber das coisas, né? Desde quando eu era pequena. E a política, eu digo assim, não, antes, a política mesmo de líder de turma, de tomada de decisões ali. Então, sempre gostei do controle, Amiga, né? Eu de Grêmio, estudantil. Ixi, na UFT, meu Deus do céu, política estudantil, eu amava. E me ensinou muito sobre a sociedade. Sobre como não ser e como ser também, né? Muitas vezes, na UFT, na faculdade, na época, assim, via muitas pessoas que corriam disso, né? Corriam de, vai votar, e não quero me meter, não quero estar no meio. E muitas vezes eu tive a oportunidade de explicar o que era. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente política na rua, mas na universidade eu corri de todos os convites que me foram feitos. Então, assim, é meio que isso. Eu falei assim, cara, eu não vou entrar nisso, porque eu sei o tempo que precisa, né? O desgaste que pede ali, você entrar numa eleição de DCE, de centro acadêmico e tal. Como as coisas são contraditórias. Mas pra fora, eu sempre tava muito ali querendo estar engajada, estar no meio. Participava de outros grupos da UFT, que também são consideradas organizações políticas, igual você falou, é uma tentativa de defender os seus direitos, ou de melhorar os direitos daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas ali na vida acadêmica. Mas, de cara mesmo, com a eleição, com as coisas que aconteciam, eu corri léguas. E assim, você falou uma coisa muito interessante, que é o tempo que a gente tem que ter, né? Quando a gente é o rostinho, né? Eu lembro que, nossa, eu dedicava muito tempo, acho que por isso que eu fiquei muito conhecida na faculdade, porque eu dedicava muito tempo. Mas, ao mesmo tempo,
eu percebi que eu precisava também estudar muito mais para entender. Tanto é que depois que eu saí da faculdade, eu não me envolvi tanto em questões políticas. Porque acho que foi meu momento de reclusão. Aí você falou, acho que eu preciso estudar um pouco mais. Porque em determinadas situações a história se repete, né? Repete. Então aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, acho que eu vou ficar no campo agora. No bastidor, da observação, assim. Gente, a política, ela rege as nossas vidas, né? Nós somos organizados em comunidade, em cima de algumas regras, de leis, de normas. Tinguara citou a Constituição, né? Nós temos Código Penal, Código Civil, tudo aí são as leis que determinam. A política que determina quais escolas, quantas escolas vão ter no seu bairro, na sua cidade. As empresas que vão se fixar ali, a primeira coisa que uma empresa, igual Tocantins é forte no agro, a primeira coisa que uma empresa agrícola, né, ou de agropecuária chega, ela vai atrás do poder público, do poder político. E elas têm que se adequar às políticas públicas daquela gestão. Com toda certeza. Isso. Então, assim, às vezes a gente acha que a política é aquela de 4 em 4 anos, é ver os candidatos na TV, é um número para votar numa urna, e não percebe o quanto a nossa vida toda tem aquilo ali. Isso. É o imposto que a gente paga, é o valor que a gente paga no alimento. Tudo aquilo tem política, meus amores. Isso. Tudo isso tem política. Não tem como a gente correr delas. E aí, às vezes a gente fica assim, ai, mas é uma chatice. Ai, mas ninguém aguenta essa conversa. Que realmente saturou, eu concordo. Eu concordo. Meu Deus, como a gente tá saturado, como a gente tá calejado, como a gente quebrou a cara e volta o cão arrependido depois e não sei o que. Eu sei que é chato. Mas a gente precisa compreender que, às vezes, é muito fácil você, do seu lugar, sendo uma pessoa extremamente privilegiada, achar a política chata. Isso. Por quê? Porque a política que tem hoje, as normas que tem hoje, as regras que tem hoje, elas são muito boas para você. Elas te favorecem em algum ponto, ou pelo menos assim, conseguem manter os seus direitos muito bem resguardados. Mas para outras pessoas, não. Então, às vezes, gente, as pessoas se apegam na política, no discurso, vão pra militância. Ai, o mimimi. Eu tenho um ranço desse negócio. Ai, o mimimi. Mas é porque elas precisam ainda conquistar direitos, né? E a gente não fala aqui, não é de ideia da cabeça, de percepção de um lugar, não. São dados, né? Acho que todo dia, qualquer pessoa que jogar no Google aí vai ver, por exemplo, como o desemprego para a população negra é maior, como as mulheres recebem menos do que homens, né? Como mulheres, mães, a gente falou disso extensivamente nos nossos episódios de maternidade, elas têm maior dificuldade de alcançar empregos, ou quando alcançam os bons cargos. Tudo isso é política, gente. Tudo isso é política. E assim, amiga, entender essa questão da política faz a gente... E eu digo assim, entender, gente, é pesquisar, é estudar, é ter um pouco até... Um pouco não, é ter a mente aberta. Olhar dos dois ou mais lados, né? Porque eu acho que o Brasil polarizou muito, né? Sim. Nesses últimos anos. Mas assim, é a gente tentar entender o outro ponto de vista e realmente colocar naquela situação que você está partindo. E se você é privilegiado, tentar olhar do outro lado, sabe? Porque às vezes a gente cria tanto aquela proteção, mas o meu lado, mas gente, quantos privilégios, né? Talvez essa pessoa tenha. Sim. E quantos outros privilégios muitas pessoas não têm, né? Eu tô lendo um livro agora, o Pensando como um Negro, que é do Adilson Moreira. Ele fala como um jurista tem que pensar, né? Como um jurista negro pensa e diferente dos juristas brancos, né? Que é assim, gente, a gente não parte do parâmetro da igualdade, todo mundo sai daquele, né? Da neutralidade, você tem que pensar... Não, gente, isso não existe no mundo real, não existe no Brasil, né? O Brasil é um país muito diverso, que todo mundo vai partir de um ponto. Então, assim, pra gente poder entender o ponto, pra entender
isso a gente precisa entender a nossa sociedade. Com toda certeza. E para entender isso, gente, a gente vai precisar entender e participar da política, né? Não é cada um... ano que vem, todo mundo aqui, os ouvintes do Espetinho de Quinta, sair para vereador, né? Mas é saber questionar, é saber reconhecer os erros, né? Sim. Igual você falou assim, gente, a gente errou, a gente se arrependeu, a gente... E reconhecer e às vezes também mudar de opinião, Isso. né? Porque, assim, o errado não é... O erro não é errar, né? É ficar ali, Permanecer naquilo ali, emburacado. batendo na tecla, né? E uma coisa que é muito clara também é que às vezes a gente pensa assim que, ai, aquele povo que faz política, ai, povo chato, ai, esses políticos que não sei o quê. Não se enganem, meus amores, não se enganem. As pessoas mais poderosas, as pessoas que você nem imagina são as que mais fazem política. Bill Gates é um dos homens do mundo que mais fazem política. O querido do Zuckerberg, o querido do Facebook, esqueci o nome dele por um momento. O queridíssimo lá da camisa azul. É uma das pessoas que mais faz política. Então, assim, é uma pessoa extremamente privilegiada e é uma pessoa que mais faz política. Então, às vezes a gente fica achando que política é uma coisa de povão, é uma coisa de gente que não tem o que fazer, ai, que não sei o quê. E não é. Essas grandes pessoas, né? Essas grandes personalidades aí, elas decidem a política, elas decidem as regras, as normas em salas fechadas, meus amores. Todos os dias, em chás da tarde. Teve um monte de série aí que mostrou pra gente como que é movimentada aquela sala do presidente na Casa Branca, entendeu? Todo dia tem um ali tomando um café, um chá, e falando assim, ai, a guerra hoje vai ser onde? Então, assim, não se engane, são essas decisões ali que decidem milhões de coisas. E quando a gente se exclui desses lugares, ou a gente acha que a política não acontece, a gente acha que a gente só tá querendo dificultar as coisas. Ai, que bobeira. Ai, para de ser chato. Tem alguém ali definindo por você. Alguém vai tomar aquele espaço, meu amor. Isso é alguém verdade. vai tomar aquele espaço. E ser adulto, né? Junto ali, né? Depois dos 16 e os 18 anos, a idade que a gente falou até no primeiro episódio, né? A idade marco, que é os 18 anos, quando a gente, entre aspas, se torna adulto, a gente tem essa autonomia do voto, né? Que relaciona muito a política. Mas ser adulto vai muito além disso. Sim. E caminha junto com a política. Exato. Porque, assim, a gente... Não adianta achar que nós vamos fechar nosso mundinho, ir pra cá, ir pro trabalho, voltar, construir nossa família, nossa casa ali. Estou aqui nessa redoma e acabou, estou protegida. Acabou. Não adianta, gente. Então, assim, ser adulto também é se importar com as questões sociais e tudo que nos envolve, tudo que nos rodeia, né? E quando a gente vai parar para prestar atenção, a gente vê que sim, você tem questões, sim, que são políticas. Às vezes você acha que não mas você tem. Às vezes você tá com um bebê e você não consegue lugar de creche para essa criança. Às vezes você tá precisando, sei lá, organizar documentação, né? E você tem pouco acesso a alguns serviços, porque o poder público não divide aquilo ali de uma maneira fácil. Gente, política está em tudo mesmo. Está em tudo. Então, a gente precisa aprender a observar e abrir o olho e perceber quando, sim, essas coisas nos impactam. E, sim, elas fazem parte da nossa vida, né? E que, se eu não entro e se eu não percebo, alguma coisa vai tomar de conta. Alguém vai vir e vai tomar de conta. A gente tem que aprender que quando eu estou ali na minha comunidade, quando eu estou com as pessoas ou com os meus problemas, muitas vezes os meus problemas, que às vezes eu acho que são somente meus, eles são de um grupo, né? E eles vão ser resolvidos, às vezes, não pessoalmente,
mas coletivamente. E às vezes é onde a gente entra em ou eleições, gente, eleição do presidente do bairro, entendeu? O síndico, eu moro em condomínio, né? E síndico é uma pessoa política, ele é o prefeito do condomínio. Entendeu? Ele é uma pessoa política. Então, assim, quem vai batalhar, quem vai dar a cara, quem vai levar, quem vai entender de algumas regrinhas, algumas coisinhas por você, né? E vai conseguir conduzir aquilo ali. E uma outra coisa que eu até entrei aqui, eu não tenho vergonha nenhuma, eu falo isso pra todo mundo. Falo assim, gente, eu voto mesmo de acordo com os meus interesses. Mas Dandara, não sei o que, voto. Porque uma das coisas que eu aprendi justamente, que eu falei, eu intrometida com política desde criança, que é o interior do Tocantins, quem é sabe, intrometida com política, é que as pessoas votam pelos seus interesses. Principalmente as pessoas mais poderosas, as pessoas mais ricas, as pessoas que têm maior acesso, que têm mais facilidade, elas votam de acordo com os seus interesses. Então, se elas votam de acordo com o interesse delas, com o que vai ser melhor para elas, por que eu vou votar de acordo com o que diferente com o que vai ser para mim? Eu vou votar de acordo com os meus interesses, sim. Voto de acordo com o que eu acho que vai ser melhor para mim e para os meus iguais. Eu digo muito. Eu olho, eu falo, eu voto observando as pessoas que eu olho pelo ombro. Eu olho aqui, ó, tá no mesmo, o ombro a ombro comigo, é nesse olhar aqui, é no meu horizonte que eu observo e decido quais são as frentes que eu vou defender, quais são as causas que eu vou defender. Eu tô falando aqui de voto, gente, mas eu tô dizendo assim, de defender causas, de batalhar por alguns direitos, né? E essa batalha, às vezes, ela só tá restrita ao voto. A quem você coloca como seu representante, em quem você determina que vai ser aquela pessoa que vai, assim, levar as suas causas pra frente. Sim, amiga, pra ser bem sincera, eu acho que esse ano foi o ano que eu menos me interessei por política, assim, né? Tanto é que quando você falou desse tema, eu chego, nossa, eu que era uma pessoa, assim, tão engajada, emburacada. Aí eu falei assim, nossa, mas eu acho que cansei, né? Assim, a gente às vezes só quer mesmo realmente correr pro monte e ficar lá isolado. Mas é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. A gente vive de falar assim, né? Eu participo de alguns grupos de militância. Nem tô tão atuante mais assim, mas assim... É cansativo, gente. A militância, não se engane, a gente é cansado. Como ia ser bom falar de batom de unha... Verdade. Entendeu? Da próxima trança que eu vou pôr no cabelo. Verdade. Eu queria ocupar minha mente só com isso. Mas infelizmente, a gente tem que preocupar com o quilo da carne, o quilo do arroz. E também, acho que é um pouco geral, foi um pouco geral de todo mundo, né? O desinteresse, o desânimo. Muito. E o que é que eu busquei entender, né? Realmente estudar um pouco mais para que eu pudesse entender de onde vinha aquele desânimo, né? Sim. Tá igual agora esses dias que eu tava com desânimo, eu falei assim, será que eu tô com depressão? Não, era anemia, né? Mas de onde vem o desinteresse da política? Eu vi que realmente eu precisava aprender um pouco mais do que tem acontecido no agora. Porque muitas vezes, né, a gente olha para o que a gente aprendeu como política na escola, mas na escola a nossa realidade era diferente, né? A gente estava vivendo num Brasil diferente. Então eu acho que me acendeu a luzinha, assim, que eu falei assim, cara, eu preciso voltar a me envolver nessas questões. Sim. Não levantar a bandeira e sair correndo por aí, mas eu digo de realmente pensar um pouco mais em relação ao que tem acontecido ao meu redor, né? Sim. Porque a gente precisa se manter posicionado. Porque enquanto profissionais, enquanto seres humanos mesmo, né? Então, eu me recluí um pouco, fiquei um pouco mais reclusa, Sim. até porque, assim, para evitar discussões e tudo mais. Porque, assim... Não, eu também. Porque é uma coisa que muitos não entendem. A política não é para mudar o próximo, mudar aquele indivíduo ali que você acha que pensa diferente de você. Sim. Mas a política é um passo a passo para você mudar a sociedade. Uma realidade uma inteira. realidade. Amiga, você foi assim... cabal. Cabal. Nossa, perfeita, maravilhosa. E, gente, dando mais um exemplo de como política, assim, tá em tudo.
A política decide também, né? É por meio de política que é decidido, por exemplo, eu sou da área da saúde, né? Hospitais que vão ter na sua cidade ou não, unidade de saúde, né? De atendimento, unidade de pronto atendimento, tudo o que é relacionado a acesso. Eu vou ter um centro de exames, tudo que é relacionado a esse tipo de acesso é decidido politicamente. Vai para a Câmara para decidir, entendeu? De vereadores, vai para a Câmara de Deputados, é passado, é votado, fala que sim, fala que não. Então, assim, está em tudo o recurso que é destinado a esses serviços, o que vai ser gasto, com o que vai ser gasto, quem vai ser priorizado naquele determinado momento. Tudo é político. Tudo é político. Então, às vezes, quando eu trabalhava mais ligada eu trabalhei muito com essa parte de implantação de serviço. A gente percebia que, às vezes, a política do município, né, prefeitos, vereadores, queriam implementar, né, implantar uma equipe que não tinha nada a ver com a necessidade que a comunidade dele tinha. Às vezes ele queria um pronto atendimento, sendo que a falta dele era exame. Ele precisava investir, era em exame, diagnóstico, era uma outra coisa. Então, só que a visão que ele tinha e o pensamento que eles tinham vamos fazer esse pronto atendimento aqui. E às vezes abre e é dinheiro que a gente paga imposto, leva para aquele lugar e vai pro gargalo, meu amor. Vai descendo ralo abaixo. Porque não é a necessidade. A necessidade era outra. Esse dinheiro seria melhor empregado em outra coisa. E, gente, isso é tão raro de ter acesso, de definir, de tomar decisão. E, às vezes, só acontece, meus amores, quando a comunidade, a população, as pessoas tomam a frente e vão ali conversar e falar, opa, peraí, mas isso... E a nossa necessidade que é essa? Isso aqui que é aquilo. Então, gente, política está nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Mínimas não, porque a saúde é extremamente importante. Extremamente importante. Existem os conselhos municipais, né? Sim. Que sempre garantem a participação da sociedade. Exato. É chato, gente? Mas é dali que pode surgir, sim, uma ideia que vai representar a comunidade em si, né? Sim. Eu sou particularmente, assim, eu desenvolvi muito projeto na faculdade sobre... a gente vive universidade pública, né? É o que a gente faz. Muito projeto. Sobre política pública, né? Sim. Que é uma coisa que eu sou extremamente apaixonada. O que é política pública, gente? É as ações que são desenvolvidas pelo governo para atingirem a população. Então, assim, quais são as ações que vão efetivar realmente a política? São as políticas públicas, para garantir os direitos nas áreas, né? Então, assim, igual você falou, às vezes, a falta de política pública na área da saúde faz com que isso aconteça. Exato. Ou seja, a falta de representantes lá dentro, de pessoas que realmente olhem para a comunidade, falam, o problema da comunidade X é isso aqui. É esse aqui. É A, não é B. Isso. E muitas vezes tem essa repulsa, né, por todo mundo, porque fulano de tal ganhou, também não tô nem aí mais pra sociedade. Gente... A gente só perde, sabe por quê? Porque os aliados, as pessoas que são a favor daquele outro lado, né? O lado A e o lado B. Nós estamos parecendo uma fita dos anos 90. Com esse negócio de lado A e lado B. Mas assim... Eles vão tomar aquele lugar que você não vai. Exato. E que é um lugar que você poderia estar, porque você tem o direito de estar lá. Então, nós falamos isso aqui no começo. Se você não ocupa o espaço para definir coisas, outras pessoas vão definir essas coisas por você. Não pensem que o espaço vai ficar vago e não vai ter ninguém. Não, meu amor, eles vão tomar de conta. Sim. Vão tomar de conta. E também... é uma coisa assim, né? Eu entendo que existem pessoas com os pensamentos muito extremos. Sim. Mas, na nossa sociedade, na democracia, o bom da democracia é isso. É que existe o pensamento de várias pessoas podem falar e podem se expressar. Sim. A liberdade, né? Então, assim...
ter outra pessoa que pensa diferente de mim faz com que todo mundo ganhe. Exato. Entendeu? Exato. E se a gente... eu penso diferente do grupo que tá lá no poder. Vou me calar, não tô nem aí mais. Daqui a 4 anos eu resolvo. Gente, não é assim que as coisas vão funcionar. Porque daqui a 4 anos não vai resetar o país, a cidade que você mora. E você vai poder eleger uma pessoa. Vai vir exatamente de uma história. Então, assim, você participando, mesmo que aquela pessoa eleita, aquela comunidade, né, o condomínio, por exemplo, não seja quem você votou, mas se você participa, você pode evitar várias situações que podem ser irreversíveis também, né? Por exemplo, tipo, condomínio, gente, eu já vi coisas esquisitas. Terríveis, coisas terríveis. Eu comecei a participar. Também acho chato, gente. Ninguém fica com tempo. Achado, comecei a participar aqui do meu, justamente porque eu tava vendo assim, cara, estão aprovando um monte de coisa que eu não tô nem sabendo. Eu só vejo, aumentou uma taxa de não sei o quê, que vai fazer assim, vai fazer não sei o quê. Eu falei, epa! Logo eu cheguei e pedi a fala, né? Falei, uai, gente, calma aí. Vamos parar pra pensar. Só esse ano já aumentou em 50%. Aí tá querendo mais 20%. Vai parar onde isso? Então, assim, se a gente não tomar esse espaço, meu amor, o povo só vai te engolir. Porque a pessoa olha do lugar dela. A gente na saúde... A gente tem muito essa ideia de discutir as coisas em conjunto. Porque a gente fala assim, são vários olhares sobre o mesmo problema. Eu tenho um olho treinado e eu vejo uma coisa, e eu olho pela minha percepção. O outro vai olhar pela dele, outro pela, né, ciclano, beltrano. E aí, assim, são várias pessoas olhando para o mesmo problema. E aí elas vão encontrar fatores diferentes e soluções diferentes. E... não é porque a gente vive, de fato, uma cisão, né, partidária, eu não digo política, é uma cisão partidária, é uma briga mesmo, uma queda de braço que a gente entrou aí tem uns 6 anos, por aí, que a gente não possa olhar de uma maneira melhor. E que a gente deixe de pensar que política, ou que ela é ruim, ou que ela é desnecessária, né? Eu acho que nós, de onde a gente fala, do nosso local, né? Do nosso local de fala, todas as pessoas ao meu redor, eu enxergo que elas precisam da política na vida delas, principalmente de políticas públicas. Todos vão ser abraçados em algum momento. Faustão entrou numa política pública agora, né? Um cara milionário, né? Billion, sei lá. Deve ser bilionário, sei lá. O relógio dele. Exatamente, milhões de... E precisou de entrar numa fila de política pública. Ai, dona, era mais... muito engraçado, o Faustão receber uma doação com uma semana, sei lá quanto tempo foi. Gente, isso acontece, vocês acreditam? Muito fácil. A gente, quando tá trabalhando... A questão é que a gente não tem um Faustão 2 vezes na vida. Entendeu? Mas isso acontece, realmente. A pessoa entra numa fila e acha um doador muito rápido, né? Isso acontece com outras pessoas. Não aconteceu só com o Faustão. Mas isso é uma política pública. É uma política pública, né? Você tem critérios que são estabelecidos por política pública. Você tem uma fila que é estabelecida por meio desses critérios que estão lá na política de doação de órgãos universal. Então, gente, olha quanta coisa que nos atravessa. Quanta coisa que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E às vezes a gente acha que não. Acha que política é só partido A e o partido B. Então, Isso gente, é verdade. vamos se envolver, sim. Política tá aí em tudo. Comecem a observar as coisas. E eu acho até assim que a gente não precisa de verdade nem de estudar. Talvez a gente precisasse estudar para entender política, para entender como é lei de partido, como que é verba para partido, como que as pessoas se organizam, como que é um voto para vereador, um voto para deputado, para senador, taranã. Mas política está na nossa vida. Elenque quais são as prioridades, por exemplo, hoje. Eu lembro um tempo que essas quadras aqui próximas eram sem asfalto e são quadras de um padrão alto, né? Aqui só tem casas de alto padrão. E algumas aqui ainda próximas ainda são sem asfaltar. E essas pessoas estão o tempo inteiro lá, ó,
chamando a TV, cobrando, sacudindo, pensando em ir atrás de um vereador. Por quê? Querendo o melhor para elas. Então a gente tem, gente, as prioridades. A gente tem as coisas que a gente sabe que pode elencar. E a política tá nisso. Tá nisso, verdade. Sem politicagens. Sem politicagens. Ai, ai. Mas assim, gente, o que a gente quer falar é que a política faz parte da vida de uma pessoa adulta. Que quando a gente começa a entender as nossas necessidades, estabelecer as nossas necessidades, a política vem. E acho que pouquíssimas pessoas, assim, sortudas, que conseguem viver talvez à margem de uma sociedade e conseguem viver fora de políticas e de regras e de normas. Mas a gente que tá se mantendo aqui, dando a cara a tapa, se colocando aqui nesse meio de fogo cruzado, não tem como a gente correr, meus amores. Nós somos regidos por tudo que tá aí. É isso, né, gente? Olha, vou falar, viu? Falei muito, mas é isso. Hablou. Militou? Ai, eu sou milituda. Eu milito mesmo. Eu tenho que militar. Gente, e esse foi mais um Espetinho de Quinta. E a pulguinha atrás da orelha é que nunca vimos Justin Bieber ser interditado pelas bagaceiras que ele fez, né? Mas então, gente, é isso. O que a gente acho que tinha pra falar aqui de Larissa Manoela e trazer pra esse contexto, né, de vínculo muito difícil. A gente falar alguns nãos, quebrar alguns vínculos, mas precisamos deles, sabe? E alguns deles nos formam, nos fortalecem e às vezes fortalecem até a relação. Às vezes existe uma quebra ali momentânea, mas lá na frente a relação ela melhora. Melhora, com certeza. Ela se fortalece mesmo. Se estrutura de uma maneira melhor. E é isso, Menina, gente. mas eu hablei. Também chegou, tô leve. Ai, gente, acho que era isso. Era isso, gente. Eu acho que eu tô assim, leve. Vou correr lá pra casa pra assistir a reportagem de Larissa Manoela. Ai, Larissa Manoela, mulher, eu te defendo. Pouco se fala na Laricel, na operadora da Larissa Manoela. Ficou com quem? E aí? Ai, gente, vamos encerrar por aqui. Tchau! Esse foi mais um Espetinho de Quinta.